todos que nos visitam, eu trago uma pergunta para você que nessa noite. A minha pergunta para você aqui nessa noite é: qual tem sido o propósito da sua vida? Qual tem sido o seu propósito de viver neste mundo? O que você está fazendo com a sua vida? A palavra de Deus nos fala em Mateus capítulo 22, versículo 36 e 40, diz assim: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Oremos. Obrigado, ó Deus, porque nesta celebração, ó Pai, temos sido já tão edificados. Agora, ó Deus, voltamos nossos olhos, nossas vidas para a Tua palavra, para dela extrair, ó Deus, direcionamento para o nosso bem viver. E que essa noite o Teu Espírito continue falando através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Muitas pessoas têm vivido sem um propósito. O que isso resulta? Viver sem um propósito de vida. Eu te fiz uma pergunta inicial: qual é o seu propósito de vida? Então, se você não conseguiu dizer assim já de imediato, então deixa eu só te falar, perguntar sobre algumas pessoas. Por exemplo, o Neymar. Qual é o propósito de vida do Neymar? Ah, essa é fácil, né? É tranquilo, né? Fácil de matar a charada, né? Ah, deixa eu te falar então do Roberto Carlos. O propósito de vida do Roberto Carlos. Madre Teresa de Calcutá. Martin Luther King Jr. Essas pessoas, essas personagens da história, elas têm propósitos claros de vida. E quem tem um propósito de vida, ele atinge resultados muito maiores do que quem não tem um propósito de vida. Porque viver sem propósito de vida indica prejuízo financeiro, empresas que se abrem, mas não sabem por que existe, trabalhos que são realizados, mas não sabem por que fazem. Se você for empreender qualquer coisa na sua vida, qualquer projeto, se você não sabe o porquê você quer fazer algo, então você corre um grande risco de ter um grande prejuízo na sua vida. Viver sem propósito de vida faz com que as pessoas não sabem escolher o porquê viver. E isso vai produzir em quê? Fazer um monte de coisas, mas não andar por onde está passando, não andar e ter um resultado. Isso produz desgastes de vida, enfermidades, doenças emocionais. Cresce cada dia mais o número de pessoas com depressão por causa de quê? As pessoas não sabem o porquê estão vivendo, o porquê estão neste mundo. Viver sem propósito de vida traz destruição de relacionamentos. Porque se você não tem um propósito de vida, então, eu não tenho casamento, eu não vou ficar no casamento, vou sair do casamento, vou partir para outro casamento, porque não tem propósito de vida. E isso traz desgastes de relacionamento, insatisfação, perda da alegria, perda de viver. Muitas e muitas pessoas estão vivendo hoje em dia sem saber o propósito para qual vivem. E essa noite eu quero te dizer que você precisa entender que todos nós fomos criados com um propósito de vida. Deus ver dentro de um propósito maravilhoso do nosso Deus. E você precisa então buscar viver este propósito. Porque cada vez quando nós nos aproximamos mais no propósito de Deus, mais somos usados por Ele, mais temos condições de buscar ter um resultado muito melhor para as nossas vidas. Então eu quero te falar sobre essa realidade do propósito a qual Deus nos colocou. A primeira realidade: Deus nos colocou neste mundo e nós existimos para adorar a Deus. Podemos falar juntos? Existimos para adorar a Deus. Jesus disse:
Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro mandamento. O grande propósito de vida é adorar a Deus. E o que é adorar a Deus? Adorar a Deus é viver para Deus. Muitas pessoas confundem adoração com música, e não é. Música é uma parte da adoração. Adoração é viver para Deus. Jesus está nos desafiando a viver para Deus e vivermos em integralidade. O testemunho da Sônia falou isso. Ela falou que ela desejou, que agora ela deseja andar e viver para Jesus Cristo. Que Jesus Cristo agora é o centro da vida dela. E é isso que é a adoração. A adoração está aí. Se você não conhece o objeto a qual você adora, o objeto a qual você quer adorar, e quando eu estou dizendo no sentido de Deus, se você não conhece a Deus, você não é capaz de adorar a Deus. Se você não busca conhecer a Deus, você não é capaz de entender a vontade de Deus. Se você não busca conhecer a palavra de Deus, você não é capaz de oferecer algo digno ao Senhor. Se você não compreende a palavra, a profundidade de ter um relacionamento com Deus, você não é capaz de viver uma vida plena e satisfatória neste mundo. A vida para você sempre vai ser desgaste. A vida para você sempre vai ser infortúnio, sempre vai ser pesado, sempre vai ser um fado, porque você não está vivendo dentro do projeto a qual você foi criado por Deus, o projeto de ser um adorador, um projeto de ser um homem, uma mulher que vive para o Senhor Jesus. Quando nós aceitamos Jesus Cristo, começamos então a nossa jornada de adoração. A adoração não é um local onde você vem num domingo, no horário marcado para adorar a Deus. Adoração não é isso. Adoração é amar a Deus sobre todas as coisas. Amém, igreja? É amar a Deus sobre todas as coisas. É somente quando você começa a ter esse entendimento que você começa a verdadeiramente adorar a Deus. É somente quando você tem esse entendimento que você entende que Deus está contigo por onde quer que você for. E é somente quando você tem esse entendimento que a sua vida começa a mudar, a se transformar, porque você começa a entender que Deus está com você. E Deus está com você para quê? Para te mostrar o melhor caminho para se viver. Por isso, não fique pensando, eu vou começar a adorar a Deus domingo. Não, você já começou. Eu sempre digo aqui na igreja, se na sua vida não existir culto, não existir adoração, nesse momento vai ser um momento sem sentido, sem significado para você. Se na sua vida não tiver Deus, no seu dia a dia não tiver Deus, de manhã, de tarde, de noite, esse momento aqui é um momento sem sentido, é um momento meramente religioso, é um momento meramente vazio, é um momento meramente humano, carnal, é um momento meramente que nada tem sentido para você. Se você quer começar a ter sentido nessas reuniões, nesses encontros, comece a ter uma adoração a Deus, viver para Deus no seu dia a dia, e esses momentos vão ter muito mais sentido e significado para você. Porque a sua vida será para adorar ao Senhor, o nosso Deus. A segunda realidade que a palavra de Deus nos fala é que nós existimos para viver em comunhão. Vamos falar juntos? Existimos para ter comunhão. O segundo mandamento é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e todos os profetas. John Donne, no século XVI, ele cunhou uma seguinte frase: ninguém é uma ilha em si mesmo. Ninguém é uma ilha em si mesmo. Ninguém vive sozinho, sabia? Ninguém consegue viver. Uma mãe dá a luz ao filho e deixa ela no mato, deixa aquela criança no mato para ver o que acontece. 48 horas depois você volta, a criança está morta. Isso é, se um cachorro não passar, um orangotango não pegar para adotar, algum animal pegar para adotar, porque os animais fazem isso. O ser humano não consegue. Agora, você já viu um potrinho nascendo? Ele já nasce e já fica de pé. O ser humano leva quanto tempo para andar? 9 meses, 1 ano. Ana Luísa ficou em pé com 7 meses e saiu andando. Nunca mais parou. A Paula Vitória já tinha 1 ano e 11 meses. Eu ficava pensando, essa bichinha não vai andar, meu Deus. Cada um anda de um tempo. Nós não somos uma ilha. Hoje, se você já postou isso no seu Facebook, eu quero que você peça misericórdia de Deus para a sua vida nessa noite. Porque eu vejo
horrores de gente colocando no Facebook: quanto mais eu conheço gente, mais eu gosto do meu cachorrinho. Isso é abominação aos olhos de Deus. Isso é abominação. Quando você acredita que um ser irracional é mais importante que a coroa da criação, que é o ser humano. Se você acha que você pode continuar vivendo no seu mundinho e que você não precisa se inteirar de nada de ninguém e com nada com ninguém, eu quero te falar, você não entendeu o propósito da sua vida. Você não entendeu. Pastor Jorginho, nosso missionário que está na Malásia, de transferência para a Tailândia, ele contou uma história para mim que é muito significativa. Ele era professor numa escola do 2º grau aqui em Goiânia, e chegou um jovenzinho para ele, dos seus 16, 17 anos, falando que ele ia sair de casa, que ele ia fugir, que ele não suportava mais os pais dele. Ah, não, então tá bom, senta aqui, vamos conversar. E ele perguntou para aquele jovenzinho: quanto custa a sua escola? O menino virou e falou assim: eu não sei. Bem, então se você saindo de casa, então você vai ter que deixar de estudar. Você gosta de estudar nessa escola? Não, eu gosto. Não, mas eu vou para a escola pública. Ah, tá bom, boa solução, você vai para a escola pública. O que você quer ser? Eu não sei ainda direito o que eu quero ser. Ah, tá bom. Quanto custa esse tênis? Esse tênis foi uns R$1.500. Então quando você sair da casa do seu pai, você nunca mais vai conseguir comprar um tênis desse. Porque quanto custa um aluguel? Quanto custa uma água? Quanto custa uma luz? Quanto custa um telefone? Quanto custa um alimento? Quanto custa uma roupa? Quanto custa ir no cinema? Quanto custa viver? Ele disse que no final daquele menino, ele virou e falou assim: mas eu ia fugir, eu e a minha namorada. Ele virou e falou assim: quanto custa uma mulher? Você sabe quanto custa uma mulher? Que é um investimento muito caro, mulher. Muito caro. Eu que tenho 3, eu sei como que é caro uma mulher. É muito caro, é muito, muito caro. Aquele menino então pegou e o Jorginho virou e falou para ele assim: olha, então você vai ter que trabalhar. O que você vai trabalhar no quê? Que você vai conseguir pagar isso que você tem hoje. Ele falou assim: não, mas eu arrumo um emprego. Você vai arrumar um emprego de quê? De office boy. Vai ganhar quanto? Você não vê que isso é irreal? Você está vivendo aqui da forma como você vive por causa dos seus pais. Queridos, é uma ilusão querer viver na individualidade, no egoísmo. Nós não podemos querer viver assim a nossa vida. Nós existimos para viver uns com os outros, e Jesus veio para nos ensinar isso. Jesus era Deus, não era? Jesus viveu entre nós, não era? Ele fez milagres grandiosos, mas ele não viveu sozinho. Ele andou com discípulos, ele andou com pessoas. Ele andou com os 12, no meio dos 12 ele tinha 3, e no meio dos 3 ele tinha um, que ele se confidenciava, ele andava com esse. Nós não existimos para viver sozinhos, nós existimos para andar com pessoas, nós existimos para entender as pessoas, nós existimos para fazer com que a vida das pessoas seja uma vida diferente, porque quando temos Deus, a nossa vida é diferente, e nós temos o grande poder de Deus, que é transformar a vida das pessoas. Amém? O terceiro propósito da palavra de Deus é que existimos para servir. Você pode falar junto comigo? As irmãs leem um versículo bíblico. Abraham Lincoln disse assim: quem não serve para servir, não serve para viver. É interessante quando você começa a ler a história desses grandes homens que estão influenciando a nossa geração nesses últimos 30, 40 anos. Por exemplo, quando você pega para ler a história de Steve Jobs, a história de Bill Gates, de Mark Zuckerberg, quando você lê a história desses homens, eles querem criar algo para fazer a diferença. E algo para fazer a diferença é algo que vai
ajudar as pessoas, algo que vai fazer a diferença na vida das pessoas. Nós existimos para servir. E aqui ele fala amar o próximo como a si mesmo. Todos os talentos que Deus nos concede, tudo aquilo que Deus tem nos provido, toda a nossa capacidade tem uma só finalidade: ajudar quem está do nosso lado, ajudar o nosso próximo. Eu quero te fazer uma pergunta nessa semana que foi a semana do meio ambiente. O que você fez pelo seu próximo essa semana? Você ajudou quem especificamente? Isso é meio ambiente. Quando você cuida de alguém, quando você age na vida de alguém, quando você se preocupa com o outro, quando você sai da sua esfera do privado e vai na esfera do coletivo para ajudar alguém. O amor só é real e verdadeiro se você oferece ele a alguém. Não existe amor sozinho. Não existe. O narcisismo é a pior doença que tem para o ser humano. O narcisismo nos destrói enquanto seres humanos. Agora, quando nós amamos o próximo, quando nós oferecemos o nosso melhor para o outro, quando nós fazemos algo de bom para o outro, deixa eu te falar, é maravilhoso. É maravilhoso o que você colhe, porque você colhe para essa vida e colhe para a vida posterior em Cristo Jesus, amém? Para a eternidade, para a eternidade. Nós existimos para fazer discípulos. Os homens falem para mim com bastante fé. Jesus não quer uma fé ensimesmada religiosa para mim e para você. Ele quer uma fé que se partilhe com o outro. Uma fé que você diz isso para o outro e propaga no outro. É a melhor maneira de evangelizar, para mim, continua sendo as palavras de Francisco de Assis, que ele diz que você fale, viva o evangelho. Evangelize. Se necessário for, use as tuas palavras. A nossa vida é a melhor ferramenta que Deus tem para mudar este mundo. Eu não acredito em mudança nesse mundo e no Brasil em especial, em Goiânia, em Goiás, por veia política. Eu não acredito em mudança da nossa nação, do nosso estado, por veio de movimentos sociais. Eu só acredito na mudança via Jesus Cristo, crescendo em mim, na minha vida, na minha família, na minha igreja, nos meus amigos e nas pessoas que eu conheço. Porque quando há conversão, há transformação. A minha fé não é uma fé para ficar dentro de mim. A minha fé é para ser vivida no dia a dia. E aonde se vive uma fé, queridos, nós somos observados. As pessoas nos olham, as pessoas ficam intrigadas, as pessoas caçoam, não se importa. Saiba que o que ele está fazendo, quando ele diz essas coisas, nada mais é do que uma grande verdade. Você tem uma fé viva em um Deus vivo, amém? É essa fé que nós precisamos ter nesses últimos dias que nós estamos vivendo. E por último, queridos, nós existimos para a maturidade. Vamos falar juntos? Existimos. Agora eu queria que todos lessem esse último versículo que eu separei para nós aqui nessa noite. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Você nasceu para ser criança sempre? Você nasceu para viver como um infantil sempre, um adolescente? Nós existimos para amadurecer. Qual é a fruta mais saborosa da mangueira? Não é a manga vermelhinha? Não é aquela que você olha assim, está reluzindo ainda de vermelhinha, de tão suculenta que ela está? Hoje nós vivemos uma sociedade que
as pessoas estão tentando infantilizar todo mundo. Porque é interessante que as pessoas sejam infantilizadas. Porque as pessoas sendo infantilizadas, elas não são capazes então de saber escolher aquilo que elas querem fazer. Porque é só a maturidade que nos leva a esse recurso de saber viver, de saber escolher, de saber dizer o que nós queremos fazer, de saber dizer que nós estamos escolhendo porque nós temos consciência, porque nós temos propósito de vida. Você pode escolher viver por qualquer propósito de vida. Mas ontem, eu assistindo ao final de Barcelona e Juventus, ontem eu vi o Neymar. Ele vai pagar uma multa para o Barcelona, vai pagar uma multa para a FIFA, vai pagar uma multa para a CBF, mas ele não estava nem aí. Ele pegou a bandagem dele e colocou 100% Jesus. E hoje ele foi atacado e bombardeado de tudo em cima pelas pessoas que estão querendo dizer que ele fez errado. Mas aquela mensagem, ontem, naquele time, hoje, que é conduzido, que 51% daquele time quem é dono, é um dos califas que é muçulmano, e que ele não estava nem aí. Ele usou aquela bandagem ontem, 100% Jesus, reconhecendo que o que ele teve, que o que ele tem, vem do Senhor Jesus, faz uma diferença enorme neste mundo. Quando o Kaká foi proibido pela seleção brasileira de querer usar a camisa, ele virou e falou para todos os jogadores assim, na concentração, ele virou e disse assim: eu não sei vocês, mas eu não vou negar meu Jesus. Eu vou mostrar I love Jesus. E ele foi e mostrou. Foi multado também. Agora, a grande questão: qual é o seu propósito de vida? Você está vivendo, passando por esse mundo para quê? Simplesmente para passar nessa vida? Ou você está passando nesse mundo para cumprir um propósito de Deus para a sua vida? O Senhor Jesus respondeu. Aqueles homens que estavam perguntando: qual é o grande segredo para se viver bem nesse mundo? Jesus disse: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todo o seu entendimento. E ele continuou respondendo, dizendo assim: ame o seu próximo como a ti mesmo. Disso depende toda a lei e os profetas. Em outras palavras, disso depende toda a vida humana. Deus te trouxe aqui hoje, nessa noite, para que você entenda que você precisa amá-lo de todo o teu coração. Que você precisa compreender que quando você começa a amá-lo de todo o coração, a sua vida é revestida de um sentido tão profundo, tão maravilhoso, tão grande, que você começa a amar as pessoas que estão do seu lado. E as pessoas vão olhar para você e vão dizer: o que aconteceu com você? E você vai dizer: Jesus Cristo mudou o meu viver. Jesus Cristo mudou a minha história. Você vive pelo quê? Você vive para ganhar dinheiro? Você vive para viajar? Você vive para quê? Você vive para ter uma família? Você está correndo atrás de quê? De fama, de sucesso? O Senhor Jesus disse para nós: não andeis preocupados com o que comeis e com o que amanhã havereis de vestir, mas antes que você creia e busque o reino de Deus em primeiro lugar, porque estas coisas o Senhor já cuidou para nós. Qual é o seu propósito de vida? Por que você está aqui? Você veio aqui para você começar hoje uma vida diferente, começar hoje a andar com Jesus e se tornar um adorador para toda a eternidade. Você veio para, conhecendo Jesus, começar a ter relacionamentos diferentes
de amigos mais chegados do que irmãos. Isso é comunhão. Você veio para entender que amando a Deus, você se torna capaz de servir o outro. Não importa o que você vai fazer, mas você vai servir, você vai ajudar, você vai se preocupar. Deus te trouxe aqui essa noite para você entender que a vida que Ele tem para te dar é uma vida tão grande, tão maravilhosa, que ela vai se multiplicar através de você. Deus te trouxe aqui hoje porque Ele quer levantar homens e mulheres que vão ser homens e mulheres dEle, cheios do Espírito Santo deles, para viverem na presença santa dEle todos os dias de sua vida, manifestando a glória, o poder, a força, todas as coisas que Deus opera no meio e através daqueles que começam a amar a Ele sobre todas as coisas. Feche os teus olhos agora. Qual é o seu propósito de vida? Você está vivendo pelo quê? Você está vivendo pelo quê? Quando as pessoas olham para você, elas dizem que você é o quê? Que a partir de hoje as pessoas olhando para você possam dizer: ali vai um discípulo de Jesus, ali vai um homem que escolheu viver pelo propósito eterno de Deus, ali vai uma mulher que escolheu viver pelo propósito eterno de Deus, ali vão pessoas que são diferentes deste mundo, que este mundo não é digno de ter pessoas assim como essas pessoas, porque elas escolheram amar a Deus sobre todas as coisas. Se você essa noite toma essa decisão de: olha, eu vou amar a Deus sobre todas as coisas. Se você toma essa decisão hoje de dizer: eu vou viver para o meu Deus, eu vou andar para o meu Deus, eu vou existir para o meu Deus, eu vou caminhar nesse mundo para o meu Deus. Se essa é a sua decisão hoje, em nome de Jesus, fique em pé comigo agora na presença de Deus, que eu quero orar pela sua vida nessa hora, nessa noite, porque Deus marcou um encontro com você. Deus te chamou hoje aqui para dizer que Ele quer te fazer uma nova criatura. Ele quer fazer com que você ande por Ele, nele, para Ele, porque nele, por Ele, para Ele são todas as coisas, porque nele nos movemos, porque nele existimos e vamos viver então para a glória do nosso Deus. Toma essa decisão não como fruto de emoção, mas como uma decisão de viver para o Senhor, de andar com Ele, de amá-lo sobre todas as coisas, porque Ele faz novas todas as coisas. Se você entrou aqui hoje preocupado com a tua casa, com os teus negócios, com a tua família, com problemas de saúde, saiba que o Senhor hoje te convida: lançai sobre mim toda a vossa ansiedade, porque eu quero cuidar de você, porque eu quero te dar uma paz que o mundo não te dá. Eu quero fazer com que você encontre um rio de água viva para fluir de dentro de você, porque eu quero fazer com que a tua vida seja diferente. Eu quero fazer com que você experimente do meu poder, da minha força, que capacita, que te fortalece, que te ajuda, que é abrigo seguro, que é fortaleza. Escolha andar com Deus, amar o Senhor e viver para Ele, hoje e para todo sempre. Amém, amém. Ó Deus, aqui estão vidas aqui agora, ó Pai, que vieram, que se levantaram. O Senhor sabe o que vai na vida de cada um aqui, Senhor. E eu peço, ó Pai, que o Senhor nos abençoe hoje, ó Pai. Eu peço, ó Deus, que hoje o Senhor fortaleça essas vidas e que eles escolham, ó Deus, trilhar o caminho para o Senhor, hoje, sempre e até a volta do seu Filho, em nome de Jesus. Amém.